O Senhor está presente em tua vida. Ele quer te revestir de esperança, lançar fora todo mal que te aprisiona e das trevas libertar teus pensamentos. O Senhor é piedoso e compassivo, nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti, no caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. O Senhor caminhará sempre ao teu lado, em momento algum te abandonará. Ele sabe do teu pranto, do teu coração,
Se caíres, Ele te levantará. O Senhor é piedoso e compassivo. Nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. No caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Te alcançará. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Te pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso
rumo à luz. irmãos, sejam todos bem-vindos à TV Semear. E hoje teremos nossa reunião pública, tá certo? Então, o meu nome é Kubitschek, eu sou trabalhador da Fraternidade Espírita Semear. E hoje, como é de costume, nós estamos realizando a nossa reunião pública. E vamos, primeiramente, falar dos nossos
nos nossos trabalhos. Devido à pandemia, nós não podemos ter os trabalhos, as reuniões presenciais, então ainda estamos realizando as nossas reuniões virtuais. Nas terças-feiras, nós temos o programa Estudando o Espiritismo com o Semear. É muito bacana, é um estudo sobre a doutrina espírita. Quem quiser, né, compor conosco a nossa equipe de estudo, é só nas terças-feiras acessar o YouTube através da TV Semear. Na quinta-feira, nós temos o estudo do Evangelho e, em seguida, a irradiação. É uma reunião onde fazemos um estudo do Evangelho e, logo em seguida, a gente faz a irradiação para todo o planeta, para a nossa cidade, para os doentes, né? Para as pessoas que desencarnaram, enfim, para todos aqueles que necessitam. E no sábado, no dia de hoje, nós realizamos a nossa reunião pública e logo em seguida o passe virtual. Então, para dar início à nossa reunião, nós sempre fazemos uma leitura. E hoje vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. A lição é a lição 77, o Pai Nosso. Então diz assim: Pai Nosso, a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por todos nós, que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem uma fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir, para todos nós, o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar a continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, e a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de se presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a Terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar. Pai do universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Então, nessa lição, né, que Emmanuel nos traz através de Chico, né, a lição 77, o Pai Nosso. Então ele está nos convidando aqui a ser realmente irmãos, porque tenhamos a certeza que até quando Jesus nos trouxe essa oração dominical, ele quis nos dizer
muito mais do que uma simples oração. Ele quis nos dizer que deveremos ser irmãos a todos os momentos. Ele relata aqui que a dor do outro tem que ser a nossa dor. As lágrimas dos outros tem que ser as nossas lágrimas também, porque estamos no mesmo barco, tá certo? Então, essa lição de hoje, principalmente nesse momento que estamos passando, esse momento de sofrimento, de pandemia, então a dor do vizinho, a dor de outro país, a dor dos médicos, dos policiais, dos bombeiros, né, de toda a equipe que trabalha na linha de frente, é nosso problema também. Então nós devemos, principalmente nesse momento, realizar as nossas orações e não ficar igual ele colocou aqui no finalzinho, que para ser simples, uma repetição do eu quero. Não, as nossas orações não virar um peditório constante, né? A gente expressar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos em prol de alguém, tá certo? Em prol da nossa família, em prol do desencarnado, dos suicidas e outras pessoas também que sofrem nesse momento, né, de tanta angústia, tá certo? Então, vamos então agora, a partir desse momento, fazer uma oração, uma prece, para iniciarmos os nossos trabalhos de hoje. Então vamos fechar os nossos olhos e pensando nessa oração que aqui comentamos, a oração do Pai Nosso, vamos todos orar essa oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Senhor, de todo mal, que Tu és o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Bem, meus irmãos, nos programas semanais, nós fizemos aí a divulgação, que hoje seria o nosso irmão Arandi, né, lá do GECAL. Infelizmente, ele esteve impossibilitado, né, de fazer essa palestra com a gente hoje. Então, nós vamos substituir a palestra, que seria Semeando em Tempos de Pandemia, por uma palestra que já temos no nosso arquivo, no nosso acervo, com a Natália Borba, que vai falar sobre o suicídio, né? Então, vamos aí a nossa palestra da nossa irmã, tá certo? Aproveite bastante, tá certo? Mais uma vez, boa noite a todos, né? Vamos dar início, então, às nossas reflexões a respeito desse tema tão importante que é o suicídio. Para nos auxiliar aí na nossa tarefa de hoje. E gostaria de iniciar, assim, relembrando, né, o quanto esse tema, ele é complexo e exige mesmo, né, assim, um recorte para análise. Então, a proposta que eu tenho para hoje é convidá-los, né, a essas reflexões, a esse retrato desse fenômeno que é o suicídio, à luz da doutrina espírita, né, por um caminho, por uma lógica que eu fui observando, né, dentro aí da doutrina espírita, mas também com o auxílio, né, da ciência, dos estudiosos que têm trazido tantas contribuições também a esse respeito, né. Então, gostaria de iniciar a partir da definição, né. O que é, então, o suicídio? De acordo com a doutrina espírita, né, lá no Livro dos Espíritos, é trazido, né, um item a partir lá da questão 942, 44, né, vai seguindo, e lá é trazida essa conclusão, né, que trata-se de uma infração à lei de Deus, ou seja, é um crime. Mas é importante também que nós compreendamos o que se tem estudado sobre isso atualmente. E aqui eu vou utilizar um manual que foi publicado em setembro de 2020, né, que se trabalha o Setembro Amarelo, é um mês que
normalmente, né, se fala sobre o suicídio, sobre as formas de manejar, de prevenir, e o Conselho Federal de Psicologia lançou esse manual, né, essa publicação que nos auxilia também a compreender. E aí, eu começo, então, com essa definição aqui, na segunda setinha, né, que diz assim, que o suicídio é um ato deliberado, iniciado e concluído por uma pessoa com pleno conhecimento ou expectativa da sua morte. Ou seja, né, é um ato pensado e feito, né, estando com a plena consciência disso. Envolve a ideação, o planejamento, a tentativa de autoextermínio. É multifatorial, quaisquer generalizações de fatores de risco ou explicações reducionistas são contraproducentes. Então, aqui nós já temos um fator, né, que nos amplia a visão, né, que nos mostra que essa crise suicida, ela perpassa a ideação, são aqueles pensamentos, né, de vontade de sumir, de vontade de não estar ali. Também o planejamento, que seria já a fase em que esses pensamentos são ali elaborados, né, pensando em formas, locais, a tentativa e o ato em si, que pode ou não acarretar a morte, né. É interessante também a gente pensar nessa questão de ser multifatorial, ou seja, não é causado por uma coisa única. E esse o foco que nós vamos dar aqui hoje, perceber tudo que está envolvido quando uma pessoa se encontra numa crise suicida. O próximo tópico aqui nos diz que o propósito do suicídio é o de cessar o fluxo de uma dor psicológica tida como intolerável por meio da cessação da consciência, ou seja, trata-se, então, daquela motivação, né, e daquele desespero em acabar com aquela dor que está, naquele momento, muito forte, muito grande, e a pessoa tenta dominar, então, dessa forma, né, com uma cessação da consciência, como se a morte fosse a forma de parar de pensar e de sentir aquilo tudo. E com o nosso conhecimento, né, nós vamos perceber, então, como é que isso se dá. Trouxe também aqui alguns dados, né, que são importantes para a gente perceber o quadro mesmo, né, do que é o suicídio hoje na nossa sociedade. Então, vejam, é a terceira entre as principais causas de morte nas faixas etárias de 15 a 44 anos, a taxa de suicídio aumentou 12% entre 2011 e 2015 e continua aumentando também, né, mesmo após aí o ano de 2015. Houve um aumento da incidência a partir de 15 anos, com uma maior concentração entre 20 e 50 anos e um maior acometimento da população masculina, ou seja, os homens se matam mais do que as mulheres. Aqui no Distrito Federal, as mortes por suicídio são a quarta causa mais frequente. E aqui no DF também tem se percebido um aumento muito maior de suicídios pelas mulheres. Ou seja, né, apesar dos homens se matarem mais, de todo o Brasil, no Distrito Federal, o número de mulheres que se matam tem aumentado, né? O que é um dado, né, a ser também analisado com cuidado, né? Também por nós espíritas, casa espírita, mas também porque nós estamos inseridos, né, em famílias, num local de trabalho, numa sociedade, né, em que nós estamos convivendo e muitas vezes passando por essas situações. Aqui nós podemos passar, então, para o que causa, o que faz uma pessoa pensar em querer se matar, pensar em sumir. E aí, nós vamos, então, trabalhar inicialmente com o que nos traz a doutrina espírita. Ainda lá no Livro dos Espíritos, é colocado que, eu fiz aqui um pequeno resumo da questão 943, em que se fala assim, né, que as causas perpassam o desgosto pela vida, a ociosidade, a falta de fé
e da saciedade. E é interessante a gente fazer uma pausa aqui para compreender do que se trata essa saciedade. E aí eu vou trazer, né, para a nossa discussão, uma das palestras do Haroldo Dutra, em que ele traz algumas informações, um conhecimento da tradição budista. Para os budistas, quando a gente encarna na Terra, a gente já traz, junto com essa encarnação, 4 angústias. E uma delas é essa angústia da saciedade. E aí, ele nos explica que se trata, então, dessa necessidade constante de ser saciado em nossas necessidades. Então, por exemplo, nesse momento, eu tenho sede, pego minha água, tomo um gole. Me saciei, ok? Contudo, daqui a 5 minutos, 10 minutos, eu vou me sentir insaciada novamente. Ou seja, eu vou precisar novamente tomar água. Então, vejam, nós vivemos uma eterna falta de várias coisas. E aqui eu trouxe apenas o exemplo da água, da sede. E nós temos diversas outras necessidades fisiológicas, né? Como, por exemplo, se alimentar, dormir, descansar, usar o banheiro. Isso só falando das necessidades físicas. Ainda precisamos pensar nas necessidades que não são físicas. Nós temos necessidade de afeto, de aceitação. Então, veja, o tempo inteiro na nossa encarnação, o tempo inteiro na nossa vida, nós vamos sentir essas faltas. E muitas vezes a frustração de não ter essa necessidade satisfeita. Então, essa é uma importante causa da busca, né, pelo suicídio. Outras causas, né, aqui complementando essa visão que nos traz lá no Livro dos Espíritos, eu trouxe alguns itens levantados pelo Alírio de Cerqueira Filho no livro Suicídio, Falsa Solução. Ele lembra também, né, de que pode ser uma causa, uma doença física incurável, né, a pessoa se perceber no estado que não tem mais possibilidade de sobrevida ali. Ele traz o tédio, né, essa falta de perspectiva na vida, essa falta de um projeto de vida, de um sentido para a vida, e também de se unir a alguém desencarnado, né, essa separação, essa falta pode também ser uma causa importante. Agora, eu gostaria de adentrar um pouco no que nos trazem, né, os estudiosos do assunto. E eu trouxe aqui um deles, né, Schneidman, que desde 93 traz já uma compreensão do que, então, geraria essa crise suicida. E ele traz, então, essa teoria dos 3 fatores psicológicos. O primeiro fator seria a dor psicológica intolerável, que trata-se, então, dessa frustração das necessidades psicológicas não atendidas, um pouco do que a gente estava falando ali atrás da saciedade. E quais são essas necessidades psicológicas básicas? Aceitação, autonomia, afeto e dentre tantas outras. Então, nós termos uma necessidade, não sermos saciados nessa necessidade psicológica e isso trazer essa dor que é sentida como intolerável. Esse é o primeiro fator. E também é importante lembrar, né, que nesse primeiro fator também está envolvido, muitas vezes, uma baixa capacidade de lidar com essa frustração, assim como uma capacidade, às vezes, reduzida de procurar meios, né, de solucionar essa situação. O segundo pilar, o segundo fator psicológico é algum grau de perturbação. E esse autor traz, então, que essa perturbação pode ser causada por diversos problemas psicológicos, né, como uma depressão, ele traz também os transtornos de ansiedade, às vezes algum déficit cognitivo, e nós vamos compreender mais na frente que existem diversas outras situações, né, que nós vivemos, que podem nos colocar em certo grau de perturbação psicológica, né. O terceiro pilar
fator seria um estado de pressão. Aqui ele está se referindo aos estressores e aos eventos adversos que acontecem na nossa vida, né? Às vezes, a morte de alguém muito próximo, de alguém muito querido, o final de um relacionamento, um endividamento excessivo e tantas outras situações, né, que podem atingir a nossa vida e que para nós chega como esse evento adverso. É interessante nós percebermos que nessa teoria do Schneidman, o pilar principal é o primeiro, essa dor compreendida como intolerável, né? Esse fator, ele é muito observado nas cartas, né, suicidas, como a principal motivação para aquele momento, o desespero mesmo de não se ver, não ver solução naquela dor que é tão grande, que é tão ampla. É importante também a gente lembrar que esses três fatores, muitas vezes, nos levam a ficar num estado de restrição perceptiva. O que quer dizer isso? A gente está tão envolvido com aquela dor, a gente está tão perturbado por alguma situação, ou em um momento de estresse por um evento adverso, que a gente não consegue minimamente perceber realmente como se dá a situação, e não conseguimos também, temos uma redução da nossa capacidade de perceber as soluções daquele problema, né? Então, veja, né, que a gente já começa a perceber uma complexidade de fatores que vão se unindo naquele momento. E aí é interessante essa frase, né, que é colocada lá naquele manual que eu falei para vocês, que essa dor, né, esse sofrimento intolerável, ele acaba arrastando consigo tudo ao seu redor, e lhes parece interminável e intolerável, tornando-as desesperadas e incapazes de encontrar qualquer solução, né? Representa mesmo esse estado, né, que a gente percebeu. É impossível a gente falar sobre as causas do suicídio sem tratar da nossa sociedade como se encontra nesse momento, né? Os teóricos do assunto, os estudiosos, têm questionado alguns dados que são veiculados, né, principalmente nesse mês de setembro, em que se trata bastante dessa questão de suicídio, se coloca muito assim, né, de que 90 e tantos % das pessoas que se matam tinham algum transtorno psicológico. E esses estudiosos têm mostrado e percebido que existem outros fatores envolvidos, que não apenas um transtorno psicológico. E aqui eu vou chamar a atenção para vocês, então, desses grupos, né, dessas situações que aumentam a chance da ocorrência de suicídio. E aí, a gente vai precisar fazer uma passagem, né, por cada um desses itens. Então, iniciando aqui, né, pelos adolescentes. Dentre os adolescentes, há um número maior de ocorrências de suicídio se comparado a outras faixas etárias. Isso se dá, né, tem a ver em como essa fase da vida é vivida na nossa sociedade, e o próprio conhecimento espírita nos traz todos os desafios que essa fase da vida acontece, né? É um momento em que o espírito imortal se depara frontalmente, não é? Com toda a sua herança de erros, de culpas, mas também de deveres, né? Das formas como ele vai fazer para aprender o que ainda não foi aprendido. Então, é um momento mesmo de perturbação do ponto de vista espiritual, do ponto de vista psicológico e também do ponto de vista físico, pelas próprias transformações físicas, né? A psicologia tem uma grande contribuição na compreensão dessa fase, né? Que é o luto mesmo de se despedir de um corpo infantil e, de repente, se adaptar a um corpo diferente, né, que cresce, às vezes, muito rápido, que tem, né, que demonstra outras possibilidades. Então, é um momento que a gente precisa mesmo estar atento, né? Então, aqui tem se percebido um aumento dos casos. É importante a gente falar também sobre os idosos, que tem se mostrado
contemporaneidade, uma fase de vida que tem trazido muitas perturbações para os indivíduos. Tem havido, né, um índice alto de suicídio entre essas pessoas, né, ao fazer esse estudo eu até percebi, né, assim, algumas pessoas me falaram, né, que tem percebido de pessoas próximas, nós também vivenciamos recentemente, né, próximo aqui da gente, uma situação com um idoso, enfim, que tem também toda um contexto, né, que acaba levando o idoso a essas saídas, né, tem a ver também, assim, como com os adolescentes, com essa mudança de um corpo que não faz mais o que se fazia antes, né, uma mudança, às vezes, para um lar de idosos, porque não tem quem cuide, ou a perda, né, de pessoas queridas, isso tudo tem conformado um contexto que tem aumentado as crises de suicídio entre os idosos. Passamos agora para as questões de gênero, né? É importante também a gente analisar aqui o que os teóricos chamam de paradoxo de gênero do comportamento suicida. Eles nos mostram o seguinte: lembra que eu falei lá no início? Quem mais se mata são os homens. Contudo, quem mais tenta se matar são as mulheres. Então, vejam, que sociedade é essa que nós estamos construindo, em que os homens não podem falhar nem mesmo no momento de tirar a própria vida? Ou ainda, que sociedade é essa que nós estamos construindo e mantendo, em que um homem tem dificuldade de buscar ajuda, de buscar um tratamento, optando, então, por esse rompimento abrupto da vida? Por outro lado, né, por que o índice de mulheres que tentam se matar e que se matam tem aumentado tanto? Também tem a ver com essa sociedade que nós estamos vivendo, que nós construímos. Aqui é importante também nós falarmos da população LGBT, que são as lésbicas, gays, transexuais, bissexuais, que, infelizmente, nós temos um índice muito triste no Brasil. Atualmente, o Brasil é o país que mais mata a população LGBT. E aí, não existe ainda nenhum índice que fale sobre o suicídio dessa população, simplesmente pelo fato de que essa informação não vem no atestado de óbito. Então, nós não podemos nem dimensionar o quanto essa população está sendo atingida, né, pelo suicídio, por esse fator. E aí, esses estudiosos têm dito, então, que devido a toda a violência que essa população tem sido vítima, por toda o preconceito, né, que tem vivido, que essa população, então, estaria sendo suicidada pela própria sociedade. Tal o nível de perturbação e de dor que eles têm vivenciado, né, por conta dessa sociedade violenta que nós, de novo, né, vivemos e temos, infelizmente, mantido. O raciocínio parecido tem acontecido com a população negra. O número de jovens negros que se matam é maior do que o número de jovens que não são negros que se matam. E isso também se relaciona com todo o histórico do racismo estrutural que acompanha o nosso país, que acompanha a nossa sociedade. Quando a gente pensa lá naqueles 3 pilares, naqueles 3 fatores, né, trazidos no slide anterior, nós vamos perceber que a população negra está diretamente atingida por aqueles 3 fatores nas vivências do dia a dia, né? Por toda a discriminação, preconceito, muitas vezes velado, né? Pela própria forma como isso foi construído no nosso país. Então, é importante que a gente pare para pensar que, será que aquela pessoa que está em um estado depressivo, ou vive um transtorno de pânico, ou de ansiedade, não se relaciona muito mais a uma violência direta, indireta, implícita e explícita que viveu durante toda a sua vida, né? E é aqui que os teóricos têm nos chamado a atenção.
tem a ver com um transtorno, com uma condição individual, ou está relacionado também com toda uma complexidade de ações de toda uma sociedade, né? Porque quem é o responsável pelo racismo? Sou eu, cada um de vocês, todos nós que nascemos, fomos criados e acabamos dando continuidade a isso, né? Então, nós precisamos realmente nos abrir e perceber como isso se dá, né? Essa é uma forma da gente lidar com o suicídio. Nós também vamos aprofundar mais lá na frente, inclusive com uma análise do Livro dos Espíritos. Ocorre semelhante, então, com a população indígena, né? Que também vive toda essa violência, né, de uma inserção na sociedade, e uma dupla violência quando retornam para suas comunidades de origem, né, por serem acusados de traição ou de estarem desonrando as tradições. As tentativas de suicídio anteriores é o maior fator de risco para o suicídio, né, ou seja, se uma pessoa tentou uma vez, a chance dela tentar e conseguir outras vezes é muito maior, por isso também é necessário estar muito atento. Os transtornos mentais e o sofrimento psíquico prévio, né, nós já falamos sobre isso, inclusive é lá um dos fatores, como nós falamos. Os medicamentos, já existem pesquisas que mostram que muitos medicamentos liberados e utilizados no Brasil tem uma relação com o maior índice de suicídio. O abuso de drogas, né, que faz aquela redução perceptiva, a pessoa não percebe exatamente o que está ocorrendo e pode acabar optando pela tentativa do suicídio, além do que quem normalmente busca, né, o uso de drogas lícitas e ilícitas tem a ver com uma perturbação psicológica, com algum fato, né, estressor ali que leva a isso. As questões sociais, é muito importante a gente pensar sobre isso. Uma pesquisa recente do IPEA mostrou que quanto mais aumenta as diferenças sociais, maiores são os índices de suicídio, né? Então, é uma coisa também muito preocupante. O desemprego, é importante a gente fazer uma pausa aqui rápida. Isso tem a ver que nós vivemos numa sociedade em que o trabalho, né, o trabalho profissional, ele é como se fosse o centro da vida, né, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Quando a pessoa perde esse emprego, é como se ela perdesse não só a fonte de renda, o sustento, mas também a sua identidade, né, como foi falado no início, eu sou psicóloga, então, até mesmo quando me apresentam, o título vem junto, né, a minha profissão vem junto, então, é a Natália, psicóloga. Perdi o emprego, então quem eu sou agora? E aqui é um importante meio de entrada do espiritismo, né, que vai justamente nos mostrar esse projeto de vida, esse sentido da vida, que não é apenas o emprego, né, que vai nos mostrar e nos clarear onde é que está o nosso propósito de vida. E lembrando que o nosso propósito de vida não é o espiritismo, né? O espiritismo é apenas um meio da gente encontrar esse propósito, que o meu propósito é um, de cada um de vocês é outro, que o espiritismo vai me ajudar a encontrar. Por último, trago aqui as questões da pandemia, né? Questões bem recentes. Nós temos percebido, né? Os teóricos já têm colocado isso, um aumento, né, do sofrimento psíquico nesse momento, relacionado a toda a situação, né, a todo o estresse, a todos os eventos adversos que isso traz, mas também a vivência do luto, que tem sido muito dificultado, né, pelas próprias questões da pandemia. Então, vejam, pessoal, eu trouxe isso aqui para a gente perceber o quanto uma crise suicida tem a ver não apenas com uma escolha individual, mas com toda uma sociedade que eu e cada um de vocês faz parte, que tem contribuído para essa situação. Por isso eu trago aqui essa frase que está lá na pergunta 949. Sim? Ô, Nath, nós temos um questionamento aqui no chat, eles estão interagindo,
palestra, a irmã Natália, Deise Mária Xavier, ela relata de ter ficado sabendo de um suicídio de uma criança de 10 anos. Se você poderia falar alguma coisa sobre suicídio na infância, se teria como abordar alguma coisa nesse sentido. Desculpe. Certo, não podemos dar, assim, inclusive, né, nós fizemos essa discussão hoje pela manhã e houve essa mesma questão. E, assim, como vocês perceberam, a infância não está descrita ali nos índices, né, ou seja, ainda é um fator, né, ainda é uma população que tem sido estudada e que nós ainda não temos, estou falando do ponto de vista da ciência, né, nós não temos ainda grandes reflexões e análises de como se dá isso. Contudo, a nossa compreensão dentro da doutrina espírita nos traz, então, esse olhar do espírito imortal, né? Então, os fatores que levam uma criança a ter, né, optar por isso, são os mesmos fatores que levam um jovem, um adulto e um idoso, né? Quando a gente fala daqueles 3 pilares que se relacionam intimamente com aqueles, eu vou até voltar aqui o slide, olha lá, né? Eu mencionei aqui os 3 pilares, né? Os 3 fatores. Eles se relacionam diretamente com aqui a primeira setinha que eu coloquei, que são os fatores, né, as causas trazidas lá no Livro dos Espíritos. Então, certamente, né, o que levou essa criança de 10 anos, ou qualquer, né, espírito encarnado a fazer essa opção, tem a ver com isso. Com o desgosto pela vida, com a ociosidade, a falta de fé, a saciedade. E aqui eu quero chamar a atenção que também nós estamos falando de fatores que não são individuais. E é por isso que eu trouxe, né, essa frase. Então, veja, uma criança, né, que ainda não tem ali todo o seu desenvolvimento cerebral, corporal, né, que o espírito ainda está finalizando ali essa etapa, né, que nós sabemos em que o espírito ainda está descobrindo as suas potencialidades. Se uma criança opta por isso, isso também não tem a ver com as relações que ela tem, com o ambiente em que ela está, de novo com essa sociedade. E isso tem tudo a ver com essa frase, né, que é trazida lá no Livro dos Espíritos, que diz, olha, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos e deixará de haver esses suicídios. Quando a gente retorna aqui, né, nos grupos de risco, e aqui trago nessa questão das crianças também, será que onde os índices de suicídio são mais altos, não seria evitado se a gente acabasse com os abusos e com os preconceitos? Uma criança se matar não tem a ver, será, com abusos e preconceitos? Por muito tempo, ao dar aula de evangelização, ao pensar sobre suicídio, eu sempre me ative a essa questão do fato em si, o quanto a pessoa vai ficar presa ao seu corpo, como isso vai ser doloroso, e eu consegui aqui, né, com esse material, ampliar o meu olhar e ver que a própria doutrina espírita já trazia isso e eu ainda não tinha percebido, né? O suicídio tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com todas as pessoas. Quem nunca, a maioria de nós, em algum momento, pensou em sumir, pensou em, eu não gostaria de estar mais aqui. Então, seja a pessoa que está passando por uma crise suicida, seja quem precisa acolher essa pessoa, nós precisamos compreender que tem a ver com todos nós. Veja só, e essa informação, né, de que terminados, se a gente finaliza, acaba com os abusos e com os preconceitos da nossa sociedade, boa parte dos suicídios iriam diminuir. A ciência, né, os estudiosos têm percebido a mesma coisa, porque vejam, o suicídio está nessa população. E aqui eu falei muito mais de fatores sociais, de fatores externos, do que de um fator individual.
E nós vamos caminhar com a reflexão para compreender que o indivíduo que opta por essa decisão, ele tem sim sua responsabilidade, mas é uma corresponsabilidade, porque também existem outros fatores envolvidos, como nós trouxemos aqui. Ok? E aí eu trago, então, quais são essas consequências? As consequências, né, do ponto de vista espiritual, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que os efeitos do suicídio não são idênticos. De novo, repito aqui, por muito tempo, sempre fiquei focada de que o suicida vai para o Vale dos Suicidas, como nos é descrito, vai ficar preso ao corpo o tempo que ele teria de vida até finalizar aquela vitalidade que ele teria. E não é bem assim, até mesmo porque está dito lá no Livro dos Espíritos, os efeitos não são idênticos. Cada pessoa vai vivenciar de uma forma. E isso tem a ver com essa corresponsabilidade que nós vimos anteriormente e que vamos continuar trabalhando aqui. Uma coisa é geral, o desapontamento. Porque lembram, a intenção, a vontade ali no momento do suicídio é cessar o sofrimento. E quando a pessoa se mata, não é isso que ocorre, né? Esse sofrimento continua, né? E muitas vezes ele é ampliado, porque o conhecimento espírita também já nos traz que o nosso corpo material, ele impede algumas sensações, né? Ou seja, os nossos sentidos físicos limitam algumas potencialidades da alma. Quando nós estamos, então, desprendidos do corpo ali pela morte, né? Essas sensações podem até mesmo ser ampliadas. Então, vai haver primeiro esse desapontamento. E como vai ser vivenciado, então, esse momento, né? Aqui eu trago a pergunta 957, em que é trazida essa questão da afinidade, né? Persistente entre o corpo e a alma. E qual é a reflexão que eu quero fazer aqui? Que esse grau de perturbação, essas consequências, têm a ver com essa afinidade. E aí, lá nessa questão, né, eles nos trazem a questão da morte violenta e abrupta, porque uma morte violenta e abrupta, por si só, traz algumas perturbações espirituais, muitas vezes um apego um pouco maior a esse corpo, né, a essa vivência. Outra coisa que a gente precisa analisar é que a própria crise suicida, o pensamento suicida, representa um sintoma de um materialismo muito incrustado. Porque, veja só, se eu estou compreendendo agora que a minha dor é tão grande, que ela não vai passar, que ela é maior do que tudo na minha vida, eu me desconectei da minha fé em Deus, da fé no futuro, da realidade de espírito imortal que nós somos. Então, isso por si só já demonstra esse apego, esse materialismo. Então, é daí que vem a dificuldade ou facilidade nessas consequências. Então, nós precisamos compreender isso, né? Que é relativo e que, dependendo de como for, né, vai ser de diferentes maneiras. E aí a literatura espírita traz no livro Céu e Inferno, no livro Memórias do Suicida, diferentes vivências desse processo. E aí, então, vem, né, agora que a gente compreendeu o fenômeno, o que é, o que causa, como ele se dá, e aí, como é que a gente lida com o suicídio, né? E aqui eu gostaria de trazer mais alguns dados para clarear um pouco essa nossa conclusão, que se trata, então, muito se tem falado de como lidar, né? Ai, a mídia deve expor, não deve expor, deve falar, como deve falar. E aí, o que tem se percebido, aqui eu vou trazer o exemplo de uma série que ficou bem famosa há um tempo aí atrás, que se chamava 13 Reasons Why, né? No português, As 13 Razões Por Quê, que trazia uma jovem, né, que se matou, e
trouxe, assim, de forma muito romanceada, toda essa crise suicida da moça, e, ao mesmo tempo, trazia o suicídio de uma forma muito irreal, e, ao mesmo tempo, apelando para cenas explícitas ali do ato, né? E, a partir dessa série, né, que foi recente, foram feitas várias pesquisas, e se percebeu que essa não é a melhor forma de tratar do assunto, né? Da mesma forma, campanhas, os estudiosos têm percebido que campanhas como a feita no Setembro Amarelo também não têm atingido as pessoas que se encontram em crise suicida, que são lá aquelas pessoas que se encontram ali naquelas situações que a gente levantou anteriormente. Normalmente, as campanhas desse Setembro Amarelo versam muito sobre a beleza da vida, o que a vida tem de bom, como é que a gente pode, né, vivenciar bem os momentos da vida. E quando, imagine, né, uma pessoa num momento de extrema tristeza, apesar de perceber que tem um bom trabalho, que tem uma boa família, ela está com uma crise enorme dentro dela. Ela vai conseguir se vincular a uma campanha que está mostrando a beleza da vida? Ela não está vendo a beleza da vida. E aí vem a pergunta, mas então, o que funciona? Funciona a gente tratar da realidade do suicídio. E a realidade do suicídio, o que nos traz é a pesquisa, o que está se vendo, são os números, quem é que mais se mata, onde mais as pessoas se matam, que foi todo aqueles grupos que eu trouxe para vocês. O suicídio está acometendo a população negra, está acometendo os homens, as pessoas que perdem o emprego. É aí que se precisa atuar no suicídio, né? Ampliando, acolhendo as pessoas nas suas angústias e na sua humanidade. Então, esses teóricos, né, da área têm sempre orientado que, ao se colocar, por exemplo, a mídia, essas situações, deve sempre mostrar onde buscar apoio, né? Então, tem, por exemplo, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que faz atendimentos 24 horas, no nosso caso, né, nossas casas espíritas oferecem atendimento fraterno, que é essa abertura para entrar em contato com essa humanidade, com esse sofrimento e com essa dor, né? Então, o que muda um comportamento, o que muda essa ideação suicida, não é a gente ficar repetindo, você vai sofrer muito. Sofrer, a pessoa já está sofrendo. O que muda comportamento é a motivação, a transformação pessoal, que se dá por essa empatia e essa sinceridade nesse contato. Lembrando aqui que a empatia, muitas vezes a gente traz, né, como fazer ao outro o que eu gostaria que me fizesse. E, na verdade, a empatia trata-se de fazer ao outro o que o outro gostaria de que fosse feito para ele. Então, quando nos chega uma pessoa que está em extremo sofrimento, o que é a primeira coisa que a gente faz? A gente ouve e valida, nossa, realmente, você está sofrendo muito. Não, normalmente, façamos aí uma reflexão individual. O que a gente faz? A gente abre o nosso livro dos aconselhamentos, não é? E começa. Não, mas você não precisa fazer isso, você tem um emprego ótimo, olha como o mundo é belo, olha quantas coisas boas tem por aí. Então, né, o que se tem estudado sobre o assunto é que, primeiro, a pessoa precisa ser aceita na sua dor, porque quando você chega já com um conselho, não, mas veja isso, o que o outro lado, o que a pessoa vai sentir é uma minimização da sua dor. Então, a dor dela é muito pequena frente a tudo aquilo, mas dentro de mim, a dor é imensa, que eu estou pensando até mesmo em sumir para não sentir mais ela. Então, busquemos essa validação, essa aceitação, e num segundo passo, num segundo momento, os outros processos de ajuda, de tratamento e etc.
Aqui eu quero trazer, então, o que o Espiritismo pode auxiliar, né, nesse enfrentamento ao suicídio. O Espiritismo faz a gente compreender por que as pessoas sofrem, mas daí eu preciso sentir no meu coração, né, tanto como a pessoa que passa por uma crise suicida, a pessoa que está sentindo uma dor. Então, se eu estou sentindo uma dor muito grande, que eu acho que é intolerável, eu preciso compreender por que eu estou sofrendo. Mas eu também preciso compreender, e é uma compreensão do coração, para que eu possa oferecer esse mesmo apoio para aquela pessoa que me chega, na família, no trabalho, na sociedade, na casa espírita. E aqui eu quero trazer duas metáforas que ilustram muito bem por que nós sofremos, né? Que é, primeiro, né, essa metáfora da montanha, que está lá na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, em que é mais ou menos assim. Antes da gente encarnar, a maioria de nós senta lá para fazer o nosso planejamento reencarnatório, e os espíritos falam que é como se fosse o planejamento da escalada de uma montanha. Você pega ali o mapa e faz mais ou menos a rota que você vai fazer, onde você vai parar, quem você vai encontrar, qual caminho você vai fazer, quando você vai dar uma paradinha, quando você vai andar. Aí você faz esse planejamento, fecha o seu mapinha, coloca embaixo do braço e vai escalar a sua montanha, vai reencarnar. Chega na montanha, chega na encarnação, a gente começa essa caminhada do jeito que está lá no nosso mapinha, no nosso planejamento. Só que aí, um belo dia, a gente não acorda muito bem e decide que naquele dia nós não vamos continuar a caminhada, vou deixar para amanhã. Mas amanhã já era para você estar num local, num momento mais à frente da sua caminhada, e isso vai te prejudicando. Ou seja, representando que as dores e as dificuldades, elas vêm tanto de planejamentos e de coisas que nós precisamos aprender, trazidas já desse planejamento, quanto de escolhas nossas naquele momento. É aqui, então, que entra essa segunda metáfora, que é do remédio, né? É trazida no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala disso, né? Que a encarnação, é o remédio amargo, desagradável para se curar mais rápido. Então, é assim, né? A gente tá lá com uma inflamação de garganta e a gente vai, toma um antibiótico oral que vai melhorar. Mas aí, quando dá o segundo dia do antibiótico oral, você já está se sentindo melhor, deixa esse remédio para lá. O que acontece? Vem uma dor maior, vem um agravamento daquela inflamação e a gente precisa tomar uma injeção, que é uma injeção bem dolorosa. Ou seja, é um remédio mais doloroso, mas que vai trazer a cura. E aqui é onde estão os nossos sofrimentos, é a cura para as nossas dores, é o aprendizado daquilo que a gente ainda não aprendeu. Então, vejam, o Espiritismo traz para a gente essa clareza, essa didática que a gente precisa compreender e precisa isso precisa estar na nossa mão quando a gente for fazer esse acolhimento. E é o acolhimento de nós mesmos e de quaisquer pessoas que chegam até nós. Daí, então, vem essa pergunta, né, assim, vem essa questão, independente da origem da dor, se é uma dor planejada e buscada, né, ali já num planejamento, ou se é uma dor que eu mesmo causei por um erro que eu tive aqui agora, é uma dor real. É uma dor real e ela não pode ser negada. Não pode ser negada nem por quem sente, nem por quem acolhe. E quando a gente fala não pode ser negada, não é nesse sentido, não deve ser negada, você tem que ver. Não, é que ela vai se mostrar de alguma forma. Se não for claramente, vem através de alguma coisa no seu corpo, vem pelas situações que a gente passa, então ela precisa ser acolhida, precisa ser aceita, precisa ser validada. Esse é o primeiro ponto. E esse é o ponto em que os teóricos têm nos falado, né? Ou seja, veja como essa aliança, né, da ciência
com a religião precisa caminhar junto, né? Ou a mesma coisa está nos dizendo a doutrina espírita, que nós precisamos encontrar as pessoas em seu sofrimento, em sua humanidade. E aí, aqui, então, eu trago um trechinho para a gente caminhar aqui para a nossa finalização, lá daquele manual, né, que ele é um momento também de conclusão, né, dessa publicação, em que eles falam sobre a forma correta, então, de manejar e de prevenir o suicídio. E aí eles colocam assim, o acolhimento, o vínculo, a corresponsabilização e a autonomia foram apontados como principais elementos relacionais na promoção da saúde mental, né? Ou seja, como é que a gente tem que lidar com acolhimento, com vínculo, com corresponsabilização e com autonomia, né? Poderíamos ficar aqui mais muitos minutos falando sobre como isso se dá e como o Espiritismo traz essas questões, mas a gente precisa finalizar, né? Salienta-se a necessidade da construção de espaços de escuta e acolhimento necessários para quem esteja se sentindo como um peso para o mundo ou que não se sinta pertencente a nenhum grupo ou família. A abordagem não se limite à adaptação, a adaptar os sujeitos à situação que gera sofrimento. Vejam como é complexo, né? Então, tudo que a gente viu ali daqueles grupos, né, tá presente aqui. São perturbações, são dores que têm a ver também com esse não se sentir pertencente a um grupo social, né, com essas dores causadas por esses relacionamentos. E aí eu quero fazer uma reflexão muito importante que está na pergunta 946A de O Livro dos Espíritos. Nessa questão, Kardec faz uma pergunta aos espíritos relacionada à penúria. E aqui ele está falando da penúria da fome. Então, ele pergunta assim, e uma pessoa que está lá na penúria, morrendo de fome, e que acaba se deixando morrer de fome por conta de toda aquela situação, ela tem responsabilidade no suicídio? E aí os espíritos dizem assim, sim, e continuam com essa frase. Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências e responderão como por um assassínio. Ou seja, né, na questão ele falou da penúria e da fome, mas a gente pode pensar e ampliar esse raciocínio para outras penúrias, não é? Nós não falamos ali dos preconceitos, dos abusos, né, trazendo novamente essa questão da criança. O que será? Quais penúrias uma criança como essa não deve ter passado, né, para ter optado por isso? Então, veja, de novo, trazendo essa questão da corresponsabilização. Nós temos a ver com suicídio. Mesmo que não pensemos, mesmo que não estejamos em uma crise suicida, o suicídio tem a ver com a gente, e a gente precisa pensar que manejar suicídio ou prevenir suicídio é transformar as nossas estruturas sociais, é transformar o que eu falo na evangelização infantil, é transformar a forma como eu trato meus filhos, como eu trato as pessoas à minha volta, é acolher a dor do outro como real, independente de onde ela venha. Para concluir, então, eu trago esse resumo do item 15 e 16 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, suicídio e loucura. Aqui, eles nos trazem, então, qual é essa mensagem de alento que a doutrina espírita nos traz, né, para esses momentos. E diz o seguinte, que aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. E que é a vida humana com relação à eternidade, se não menos de um dia, menos que um dia. Ou seja, nos lembrando também dessa natureza de espírito imortal que nós somos. Essa experiência, essa dor que nós estejamos vivendo, ela vai passar. Ela vai passar e Deus nos dá essa vida em sociedade para que a gente consiga tratar dessas dores,
tanto pela via do apoio, do acolhimento, quanto pela via do tratamento, né? Hoje em dia existem tantas possibilidades terapêuticas para essas situações, e aqui, então, né, eles trazem essa terapia espírita, que é a coragem moral. Essa coragem moral, ela é sustentada pela fé no futuro, né? A gente saber, a gente ter a certeza de que vai passar. A resignação, que é essa aceitação desse momento difícil, dessa dor, como uma rota importante para o nosso futuro, para o nosso aprendizado, e também como esse remédio amargo que vai curar nossas feridas. Eles falam, né, trazem a fuga do materialismo, que é essa ideia de que esse sofrimento é tão grande que arrasta todo o resto da minha vida, todos os milênios anteriores, e todos os que virão, né, é muito maior do que isso, né, a gente não precisa ficar apegado a essa dor, a esse sofrimento. A paciência, como esse, né, no item do Evangelho sobre a paciência, é trazido, né, são esses 1000 nadas que vão ali como agulhas furando no mesmo lugar, né, de repente aquela ferida está muito dolorosa, mas é assim que a gente aprende a ter paciência, né, colocando à prova esse nosso estado. E por último, a fé em Deus, como essa aceitação de que existe um Deus, né, uma providência infinitamente justa e boa, que está provendo tudo. Mesmo assim, quando a gente desespera, qual é o caminho? É o caminho da espera. Mas aqui nós não estamos falando de uma espera passiva, mas uma espera com as ferramentas que o Espiritismo nos dá. A oração, o passe, a água fluidificada, o estudo, o trabalho no bem. Mas vejam, não é um estudo de meramente decorar os princípios da doutrina espírita, mas é um estudo em que nós buscamos na doutrina espírita aquilo que vai trazer a nossa aceitação, o nosso enfrentamento a todas essas questões que são nossas, né? Temos também tantas outras coisas, né? A meditação, essa possibilidade de ver coisas novas no futuro, enfim, né? Que fique aqui, então, algumas reflexões e alguns questionamentos, né? De que todos estamos envolvidos com essa questão, e todos precisamos prevenir o suicídio de todas essas formas que nós trouxemos aqui, e que a doutrina espírita é um ótimo aliado para esse processo. Agradeço mais uma vez a oportunidade e finalizo aqui. Obrigado a todos pelo acesso, né? Belíssima palestra, né? Fala sobre o suicídio e tal. A gente agradece a todos, né? E para o nosso sábado que vem, nós teremos a nossa irmã Adélia, do Caminho da Luz, que vai falar sobre Maria de Nazaré, tá ok? Então, não esqueça de dar seu like e inscrever-se no nosso canal, para participar de todas as nossas reuniões semanais, ok? Então, fiquem agora com o passe virtual, tá certo? E até a próxima, que Deus nos abençoe. A paz de Deus esteja nesse ambiente. Seja bem-vindo à sala de passe virtual da Fraternidade Espírita Semear. Esclarecemos que o passe tem por propósito auxiliar na recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe,
ocorrem trocas de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo mais puro dos sentimentos, o amor. Esclarecemos ainda que essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Dessa forma, o passe deve ser utilizado quando houver necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento, daremos início à aplicação do passe. Por favor, pedimos que em um ambiente tranquilo se coloque de forma confortável, feche os olhos e respire de maneira branda e serena, para que dessa forma possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Senhor Jesus, irmão amado, o qual nos sintonizamos nesse momento, mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre todos nós os fluidos salutares e benéficos necessários ao nosso reequilíbrio do corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me amparem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhar no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma. Mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que os nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um em que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia, e que cada um possa celebrar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar nossos ambientes de trabalho, visitando a cada canto, levando a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada evolutiva. Nesse momento, em que estamos chegando nos momentos finais do nosso passe, convido todos vocês para fazermos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E nesse momento, calmamente, abre os olhos, retrocedendo ao nosso ambiente em paz e com vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais dessa casa, damos graças a Deus, a Jesus, e que assim seja. Obrigado, Senhor.